Olá, querido amigo, você que nos acompanha, você que me ouve. Eu quero desejar para você um ótimo dia debaixo da potente mão de Deus. Quero convidar você a refletir comigo sobre o que está escrito no Evangelho de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 9. Os versículos, capítulo de número 9, versículo 36 em diante, diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a levado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os seus olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou por muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Queridos, Jope é uma cidade costeira, cerca de 10 milhas a noroeste de Lida. Tabita, uma palavra aramaica que quer dizer gazela. Dorcas, a mesma palavra no grego. Era muito amada pelos cristãos por causa de suas boas obras, ofertas e atos de caridade. O que me chama a atenção é entender que esta mulher dedicava a sua vida em um tipo de trabalho comunitário, e ela, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, confeccionava roupas para as viúvas, as pessoas que viviam desprezadas pela sociedade. As viúvas eram pessoas desassistidas e não existia um planejamento social que amparasse tais pessoas. E, movida de compaixão, Dorcas vai desenvolver as habilidades que ela possui para tratar, para cuidar daquelas pobres mulheres. Era como uma espécie de uma associação de moradores, sem fins lucrativos e sem apoio governamental. Dorcas, como alguns voluntários que temos em nossa sociedade nos dias odiernos, ela fez uso do talento e da compaixão que abundava seu coração. O que nós percebemos é que Dorcas, ela vai construir uma rede de relacionamentos onde as pessoas amavam Dorcas. As pessoas sentiam um carinho muito grande, e isto é notório, é evidente, quando no ato da enfermidade em que Dorcas havia adoecido, e desta doença ela vai padecer, ela vai morrer. Quando Dorcas morre, a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, estava próximo, e eles não mediram esforços para ir lá e ter com Pedro e solicitar que Pedro venha orar por Dorcas, orar por Tabita, que em ambas as palavras quer dizer gazela, é uma jovem. E nós entendemos que aquela mulher, ela foi levada para um quarto, e neste lugar o apóstolo Pedro ele busca o isolamento, ele quer estar em um momento íntimo com Deus, em oração, e Tabita ali já morta, a Bíblia diz que ele se prostra e faz uma oração,
e através daquela oração Deus restabelece a vida de Dorcas. Não foi o primeiro caso de ressurreição escrito na Bíblia. Nós observamos que o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele havia ressuscitado Lázaro, e de uma forma tão extraordinária, porque Lázaro já estava morto há 4 dias, e neste caso Deus vai utilizar do apóstolo Pedro para interceder por aquela mulher. E o fato é que ela torna a vida, e ela se recupera e olha para ele, e a Bíblia diz que Pedro devolve Dorcas viva àquela comunidade. Queridos, quando eu leio este texto, eu fico maravilhado, não apenas pelo milagre que ali ocorreu, não apenas pelo fato de ter devolvido a alegria daquela comunidade. E quando eu olho para este contexto, eu enfatizo sempre: existem coisas que não podem morrer, existem coisas que Deus não sente prazer em ver morrendo. Existem coisas que Deus não quer compactuar de um sepultamento de determinadas coisas. E quando eu falo dessas determinadas coisas, eu quero trazer à tona talentos, porque Dorcas representa ali talentos. Dorcas representa ali voluntariado, entrega, serviço gratuito oferecido com as mãos e com a alma. Nós estamos vivendo dias que a Bíblia chama dos últimos dias e do esfriamento espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que nós percebemos na sociedade odierna é o cumprimento desta palavra. Há muitos habilidosos, há muitos que já não conseguem mais desenvolver a prática do amor, da caridade e da bondade que há em seus corações. Aquela mulher teve a sua vida restaurada, e quando eu penso nisso, eu vou focar nos talentos restaurados, nas habilidades devolvidas. Quantas e quantas pessoas em nosso meio perderam a habilidade que tinham em suas mãos? Quantas e quantas pessoas não permitiram que suas habilidades, que seus dons e talentos fossem enterrados, talvez por uma crítica, talvez por uma expressão facial que denota negatividade? Aquilo mexeu com o seu coração, aquilo arrancou o teu ânimo, aquilo destronou o teu prazer, de modo que você está aí sepultado, de modo que você está aí sem vida, sem a prática do desenvolvimento das habilidades que não te pertencem, habilidades que Deus te deu, talentos que Deus te confiou. Oh, glória! Eu penso que neste exato momento é o momento de pararmos para refletir sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Quantas ferramentas Deus tem disponibilizado no meio do seu povo, e este, por sua vez, tem enterrado os seus talentos. E nessa hora, neste exato momento, ouça a voz do Espírito Santo de Deus bradar no teu coração: Tabita, levanta-te e anda. Aleluia. Oh, glória a Deus. É momento de restauração. É momento de desenferrujar a ferramenta. Deus não tem prazer na morte de nenhum dos talentos que Ele confiou a seus servos. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus. Você foi alguém que Deus olhou e confiou talentos. Se é ressurreição que está faltando, o servo de Deus vai orar por você agora, assim como Pedro fez, e eu vou orar para que Deus ressuscite os talentos, para que Deus, aleluia, faça restaurar as habilidades que você perdeu. Oh, Pai querido e eterno e amado Senhor, Rei da Glória,
Eu sei que esta mensagem tem alcançado pessoas de vários lugares, os de perto e os de longe. A minha oração, semelhante à oração que o apóstolo Pedro fez, foi dizer: Senhor, torna a dar, aleluia, àquele e àquela a quem um dia o Senhor confiou os talentos. Ela permitiu que tais habilidades fossem enterradas por uma cara feia, por uma expressão que não gostou, bateu o martelo, disse: não faço, não desenvolvo, não trabalho, e eu vou ficar aqui, e eu estou, Pai, apresentando tais pessoas, pedindo: Deus, restaura essas habilidades, restaura, ressuscita esses talentos, o ânimo, o desejo de voltar a trabalhar. Aleluia. Tu conheces e sabes sobre a vida daquele que um dia foi um pregador da tua palavra, sobre a vida daquela que um dia foi uma cantora para a glória do teu santo nome, sobre a vida daquela que usava as habilidades das mãos, quem sabe para fazer um crochê, quem sabe para fazer um bordado, e bordava com gratidão, com alegria, mas alguém desprezou o trabalho dela, alguém disse que estava feio, ela ficou triste, ela ficou desanimada, cruzou os braços e disse: não faço mais. Senhor, ressuscita estes talentos, ressuscita essas habilidades, no nome de Jesus. Eu te digo nesta hora: Tabita, levanta-te. Tabita, ressuscita. Tabita, cria ânimo. Tabita, tenha coragem. Nesta hora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe tua serva, abençoe teu servo, restaura talento, restaura habilidade, para a glória do teu nome. Amém e amém.